E nós estamos entrando nesses estágios da execução, onde algumas coisas elas precisam tomar um andamento mais célere. Provavelmente nós vamos ter uma série de revelações, apresentações de coisas desconhecidas também, ou ocultadas de uma forma geral da humanidade. O pessoal percebe intimamente que há essa convocação por parte da espiritualidade, entende? Então, esta visão que vai vir. Por isso que dizem assim, mas Pablo, o que tem de errado no mundo? Será que isso nos esclarece um pouco o que tem de errado no sistema atual? Se não se atingem os objetivos com estas, aí sim a gente cai para um flash solar. E olha, para quem não está percebendo que essas coisas estão acontecendo, eu não sei onde estão. Que é tanta movimentação que está acontecendo que a gente... Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui hoje com o nosso querido Henrique Gasparetto. Nós vamos falar para vocês sobre a ruptura total das estruturas que foi anunciado por nós aqui há alguns poucos meses atrás e que nós estamos vendo o desencadear disso tudo acontecendo da forma como estava sendo prevista e mais, né? Nós vamos falar de muitas coisas importantes que nós vamos ver nos próximos dias revolucionando a nossa sociedade no rumo da regeneração do nosso planeta. É claro que nesse período se passa por um limbo. E este período é mais do que necessário, o trabalho de todos nós como servidores da luz. E por isso também nós estamos aqui hoje fazendo um grande recrutamento de trabalhadores da luz, um grande chamamento aos trabalhadores da luz, uma grande convocação geral da espiritualidade para fazer parte e se preparar para os nossos desafios vindouros no trabalho de esclarecimento da humanidade, que vai precisar de nós mais do que nunca. Eu deixo um link na descrição deste vídeo para te participar desse treinamento dos trabalhadores da luz, gratuito, e você basta se cadastrar ali para fazer parte. É muito importante, se tu é um trabalhador da luz, é o teu dever. Gasparetto, nossos assuntos hoje serão muito interessantes. Seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá a todos que vão assistir esse vídeo. Então, para a gente é sempre um prazer estar aqui no seu canal, na sua nave, como eu costumo chamar. E, com certeza, esses assuntos são muito importantes devido aos momentos que nós estamos vivenciando. Nós fizemos caminhadas individuais, todos até aqui, e tudo isso, tudo que aprendemos, tudo que vivenciamos, toda expertise de outras vidas e dessa vida atual vão ser utilizadas agora, porque todos nós somos os trabalhadores da luz. E emissários da paz. Querido Gaspa, nós estamos fazendo história e vamos fazer história. Os livros do futuro contarão o que vivemos hoje e o que vamos viver nos próximos dias, mas eles trarão isso como algo bastante importante na nossa evolução como sociedade, no passo decisivo da fraternidade. E, Gaspa, nós vamos ter que começar falando sobre as movimentações, né, que estão acontecendo nos astrais de forma tão repentina e rápida que logo se vê esta materialização para a nossa superfície. E por isso a necessidade de todos nós de nos esclarecermos e nos reformarmos intimamente o mais rápido possível para ajudar a esclarecer a massa de 99% da população não desperta, no sentido literal de sentido à vida, da qual necessitaremos todos. E nós da espiritualidade já temos essa perspectiva de destino, né? Então nós vamos começar falando sobre as linhas e estágios do tempo que serão ativados e as que não mais serão necessários serem ativados. E também vamos falar do estágio mais complicado, caso este seja necessário de ativado ser. Nós vamos falar também, então acho que vamos começar falando sobre isso, que nós iremos adentrar ao estágio terceiro da execução. E para isso precisamos falar sobre os outros dois anteriores, não é mesmo, Gaspa? O primeiro acredito que foi também anunciado aqui. Então todos nós estamos, nesse momento, utilizando do que trazemos como experiência de diversas encarnações, como o melhor, o que temos a oferecer nesse momento. Nós temos 3 estágios de linhas de tempo. O primeiro estágio, ele vem para mostrar de forma coletiva, de forma para a humanidade, algumas coisas que até então eram desconhecidas e estavam ocultas, jogando a atenção para a humanidade.
Depois, seria o segundo estágio, que ele vem abrir esse termo, ele vem divulgar, jogar a consciência de uma outra forma, para que isso possa causar alguma movimentação. E num terceiro estágio, é o estágio da execução na fisicalidade de linhas de tempo que elas vêm mesmo fazer essas transformações. Quando nós vamos analisar ao longo da história, nós tivemos muitos momentos que eles trouxeram grandes mudanças, outras perspectivas, e aconteceram, inclusive, movimentações maiores aqui na nossa história como humanidade. E no momento que a gente se encontra agora, quando nós, trabalhadores, canalizadores, médiuns, vão trazendo as informações que nós estamos num afunilamento de linhas de tempo, nós estamos numa aceleração, isso tudo significa que elas estão no ápice de chegarem na fisicalidade. Algumas já estão em andamento e a gente consegue observar muitas mudanças acontecendo nos últimos meses, nos últimos dias, esses momentos, gerando também toda uma contramovimentação aqui no planeta, onde aumenta a tensão, onde aumenta, para quem consegue também ter um pouco mais de conexão, a ansiedade, a espera, o aguardo, porque a sua alma ela vai entendendo que tem algumas coisas que elas começam a tomar uma forma diferente. E nós estamos entrando nesses estágios da execução, onde algumas coisas elas precisam tomar um andamento mais célere, porque não dá mais para continuar nesse estágio com aquelas situações como está. Uma das linhas de tempo que ela está no ápice, para agora em breve ela tomar andamento, é de revelações. E o que seriam essas revelações? Seriam coisas que até então, num primeiro estágio dessas linhas de tempo, se despertou uma pequena curiosidade. Algumas pessoas começaram a questionar algumas movimentações, algumas decisões, algumas formas que se tocava a vida aqui no planeta. Depois, isso tomou uma consciência muito maior, que seria aquela segunda fase, a fase de estabilização, a fase onde mais pessoas vão tomando consciência e desenrolando, inclusive, da Matrix, da holografia, para criar uma realidade diferente. E depois a gente entra na terceira fase, que é a fase de execução disso, propriamente dito, aqui na fisicalidade. Então, provavelmente nós vamos ter uma série de revelações, apresentações de coisas desconhecidas também, ou ocultadas de uma forma geral da humanidade, e isso vai modificar muitas dessas estruturas usuais. Nós vamos ter coisas que vão nos trazer bem-estar, tecnologias que vão nos trazer formas de viver mais simplificadas, e uma série de movimentos diferentes. Tudo isso serve para um intuito. Quando a gente pensa, por exemplo, em tecnologias, a gente já comentou uma vez, Pedro, não sei se você recorda, sobre os pleiadianos terem trazido muitas tecnologias que a gente utiliza hoje. Essas tecnologias, elas vêm auxiliar para que a gente possa cuidar da alma também, para que a gente possa fazer coisas diferentes do que a gente faz hoje. Então, uma frase, uma orientação que vinha sempre da espiritualidade era para a gente cuidar de si, estar bem preparado, estar bem ancorado em tudo isso, porque muitas pessoas, como você mesmo relatou, que estão ainda adormecidas para tudo isso que está por vir, isso pode ser, de alguma forma, um pouco mais chocante. Então, isso também reforça que, a partir de agora, aliás, já antes, mas agora se intensificando, e com certeza muito mais conforme o tempo avança, nós todos vamos ser solicitados, vamos ser convocados para estar fazendo parte desses trabalhos e muito mais também para estar amparando a todos que, de alguma forma, vão estar um pouco mais chocados com isso. O pessoal percebe intimamente que há este chamado, né? Que há essa convocação por parte da espiritualidade para que os despertos que estão possam ser expressivos em seu agir cada vez mais, né? Para suprir as necessidades que temos. Afinal de contas, a gente pode perceber também que as ilusões planetárias, que a gente sabe que o planeta vive sob uma capa de
percepções programadas, né, que eu chamo do programa de controle da percepção, e aqui a gente tem que tomar cuidado a exporem certas ideias que vão contra aos sistemas estabelecidos no planeta, justamente para não desconfigurá-los do tradicional programa, né? Para que, digamos assim, o gado não seja instruído no caminho da porta do celeiro para que possa escapar em direção à sua liberdade, né? Eles precisam ser sempre muito bem aprisionados através do medo. Então, a gente vê que, cada dia mais, o que sustenta as ilusões da sociedade está acabando. A ilusão que a humanidade vive está cada vez com menos sustentação. Vemos, sim, né, Gaspa, que o que sustenta, os pilares que sustentam a mentira que o mundo vive está ruído. E o pessoal de fora da espiritualidade com certeza vai vir para mim e vai dizer: mas Pava, que mentira é essa que vivemos? Não é? Afinal de contas, está tudo tão belo, e eu concordo contigo. Isso, e uma frase, Pava, que a gente poderia utilizar, e inclusive vem para a gente observar esses movimentos, é a seguinte: o sistema ele se autodestruirá. Quando a gente fala em revelações, quando a gente fala em frequência, em energia, muitas vezes a gente não tem um entendimento. A gente sabe que para você fazer movimentações na sua vida, quando você vai simplesmente fazer escolhas, resolver tomar uma atitude, uma ação, você tem que ter um ancoramento, uma sustentação energética para que aquilo tenha uma efetividade, para que aquilo tenha sucesso. E essas movimentações, a gente já comentou em outros momentos, que com a entrada, incidência maior de luz, com as leis universais, hoje ancorando tudo que precisa ser movimentado aqui, essas estruturas elas não se sustentam por si só, e elas tendem a se autocolapsar, se autodestruir. E é isso que a gente está assistindo. Só que vai acontecendo um movimento que ele acaba sendo interligado com o outro. Muitas pessoas estão acompanhando isso. A gente poderia citar diversas áreas, diversas movimentações que elas já começam a dar sinais de enfraquecimento e de colapso iminente. Isso você pode verificar em áreas diferentes, como a financeira, como áreas sociais, como outras coisas que não estavam mais se alinhando nesses propósitos. E tu nos cita algumas criptos, né? Isso. Já teve, para quem está acompanhando, já viu que algumas já colapsaram, tem outras que estão na iminência. E dentro disso a gente consegue observar movimentações que elas começam a ter um caráter mundial, começa a ter um olhar diferente para algumas coisas, e você pega as pessoas que estão realmente alinhadas com a sua essência, com o autoconhecimento, com tudo que a gente aborda aqui e aguarda, as pessoas elas estão sedentas de verdade. Porque o próprio Cristo ele falava: conheceis a verdade e ela vos libertará. Hoje, inclusive, a gente tem muita informação e muita desinformação pela internet. E todos nós estamos sedentos de verdade. Acredito que muitas pessoas elas façam nos seus pedidos, quando vão fazer as suas preces, as suas orações, para que sejam encaminhadas para caminhos de luz, de verdade. E quando a gente vai analisar, por exemplo, essas movimentações, você pode fazer uma pesquisa rápida. Todas as pessoas estão sentindo, estão tendo já essa percepção que nós estamos realmente entrando dentro dessas linhas, buscando tudo que ressoe com a verdade. E a verdade, a gente sabe, ela vai derrubar algumas coisas, ela vai tirar o que não serve mais para colocar os pilares do que é novo, do que realmente vai nos conduzir para o que nós queremos, que é viver nessa terra, a gente chama de 5D, Nova Terra, que é uma forma mais harmônica, mais sincrônica com o universo, de estarmos vivendo em sociedade e individualmente. Né, Gaspar? Eu acredito que todas essas mudanças vão cada vez mais acontecendo e não vai ter o que freie. E a gente vai ver que com a ausência desses controladores, né,
as coisas tendem naturalmente a se rearranjar, a se reequilibrar dentro do padrão mais elevado, porque afinal de contas, né, graças a eles todo esse programa implantado, e claro que a gente não pode tirar a nossa culpa, a culpa é nossa, a gente precisa passar por isso para o processo de evolução, a gente precisa enfrentar as ilusões para vencê-las, né, e assim crescer e amadurecer. Então a 10ª lei do universo sempre nos diz que tudo está certo, tudo isso faz parte da nossa evolução, apenas que a gente tem esse trabalho de ir tomando a consciência de todas essas coisas para que a gente não perpetue estas linhas na nossa própria existência, né? Então, Gaspar, conte para nós como que a espiritualidade, né, faz os planejamentos dentro daquilo que será executado. Os planejamentos, existe toda uma hierarquia, primeiro, para a gente entender espiritual. A gente sabe que o projeto aqui, a gente chama projeto, só uma forma de dizer, mas ele é tocado por Sananda, Jesus, aqui, logo após Arcanjo Miguel e também que é mais Maria. O que, né, gente? Só gente de bem. Exatamente. Melhores. E, então, dentro desses projetos, a gente até comentou numa outra oportunidade que não são projetos feitos de ontem para hoje. São projetos que eles têm centenas de anos de planejamento, onde já se aguardam as movimentações que a coletividade vai fazendo. Então, quando a gente fala em linhas de tempos, nós temos algumas hipóteses que elas já estão pré-definidas, pré-traçadas conforme o comportamento, o andar da coletividade. Então, aí... Só para dar uma pequena compreensão dessas linhas do tempo, porque como no universo tudo é possível, né, dentro das infinitas possibilidades, e cada escolha da menor a maior gera um novo traço de futuro, né? Cada acontecimento gera novos destinos calculados por seres de hierarquia cósmica de 7ª dimensão, como o Cristo Sananda, que Gaspar nos fala. Então, acontecimentos podem ser feitos para darem guinadas a certas linhas, desde mais leves a mais intensas, conforme necessário for para a nossa evolução. Felizmente, as linhas mais destrutivas do tempo já foram eliminadas em possibilidade a partir do momento que fizemos a curva, né, da data limite como marco decretado que foi pelas diretrizes. Então, claro, as linhas mais destrutivas são descartadas, porém ainda linhas intensas podem ser acionadas no caso de que necessite maior aceleração no depuramento moral das criaturas que aqui vivem. Isso inclui nós todos aqui, né, Gaspar? Isso, com certeza. A gente conseguiu fazer esse trânsito para eliminar aquelas linhas destrutivas, que inclusive nos poderiam levar o próprio planeta para uma autodestruição total. Então, isso tudo está eliminado. Aquelas linhas mais destrutíveis também foram já descartadas, mas para a gente entender, só nós estamos no tempo linear, então quando algum médium, um canalizador, alguém consegue acessar a espiritualidade para buscar essas linhas, você está buscando todas as possibilidades. Em algum momento, você consegue ver esse afunilamento, onde algumas começam a se sobrepor em relação a outras, porque estão no ápice, no ponto de estarem sendo decretadas, vamos chamar assim, aqui na fisicalidade. Então, assim... Inclusive, um dos papéis desse decreto é o mérito, né? Exatamente. Coletivo. Exatamente. Então, assim, nós provavelmente podemos ter alguns eventos um pouco maiores em pontos bem específicos aqui do planeta, no sentido quando a gente pensa em linhas de ajuste. Algum ajuste que o próprio planeta faz, algum ajuste em alguma sociedade específica, coisas nesse sentido. Porém, nós estamos tendo uma série de oportunidades de usarmos linhas totalmente brandas dentro desse caminhar. E também nós temos essas linhas que vão nos jogar para conhecer cada vez mais as verdades. E dentro desse conjunto do que se apresenta para agora, é lógico que, num primeiro olhar, quando a gente ainda está adaptado a um paradigma e somos introduzidos a outro paradigma, outros paradigmas novos, é lógico que isso causa, num primeiro momento, um pouco de caos, apreensão, novas formas, isso é normal,
porém a gente tem aqui um entendimento e um alento da espiritualidade que nós estamos caminhando sempre para melhor, sempre para um jeito de se viver aqui melhor, tanto como coletividade, quanto como almas individuais que somos. Gaspa, nessas linhas de tempo, muito é falado sobre o flash solar, né? Esperado há muitos e muitos anos são esperados, né? Há 20 anos atrás se falava do flash solar que poderia vir. Há 10 anos atrás é reforçado este pensamento. E temos ele como uma linha possível de futuro, né? Para que casos? Então, o flash solar ele é uma linha que, vamos dizer, ela ainda está em atividade, ou seja, ela ainda é possível de ser utilizada aqui. Porém, a gente buscou algumas conexões nos últimos momentos, últimos dias, tempos, e é uma linha que a gente poderia chamar daquelas que se enquadram em linhas últimas. O que seriam linhas últimas? Vamos dizer, de todas essas outras linhas intermediárias, que a gente tem uma série de oportunidades, se não se atingem os objetivos com estas, aí sim a gente cai para um flash solar. Aí muita gente pergunta, tá, mas a gente não poderia estar próximo de um flash solar? A gente poderia dizer que sim e que não. Por quê? Porque tudo vai depender muito de como essas serão utilizadas. Porque hoje você pode acessar que esse flash solar ele ainda está longe. Porém, dependendo de como se utilizam essas linhas de tempo, ele pode ser acelerado, ele pode ser estreitado e descer, vamos dizer, usando essas palavras. Porque um flash solar, ele seria uma linha que ele traz um pulso muito grande de energia, pensando nos planejamentos todos de Sananda, como a gente estava falando, você imagina que precisa utilizar essas oportunidades mais brandas, não elas sendo efetivas, a gente cai para essas linhas um pouco mais impactantes, que aí sim seria um flash solar. Eu vejo assim como é uma possibilidade, claro, mas é uma possibilidade cujo as autoridades cósmicas têm muito mais recursos antes desta aplicação. Porém, também, né, toda a transição no meio de algo bagunçado para algo organizado, geralmente é uma bagunça ainda maior, né? O quarto bagunçado, quando tu vai arrumar, fica um caos antes de ficar bem arrumado, geralmente, né? E é sempre assim nas transições, né? A transição do próprio planeta Terra, a gente vê muita bagunça no período antes de ele se organizar, porque a gente entra no quarto escuro, liga a lanterna, vê a bagunça aparece, a gente se dá conta que está lá, para então poder arrumar, né? Então a gente vive esse período, essa espécie de limbo, né? Antes de uma regeneração do planetário, isso é assim com todos os planetas, e isso é devido à ruína dos sistemas, né? O sistema tal que não funciona, que não é alinhado com o bem, que não é alinhado com o ser humano, que não é alinhado com a natureza humana de ser, né? Não é alinhado com os princípios cósmicos da harmonia, da paz, do amor, e tudo que não é em alinhamento com as energias cósmicas, mais cedo ou mais tarde entra em ruína, entra em colapso, né? E o que acontece então, né? Acontece que novos sistemas precisam vir e surgir daí então mais alinhados. Mas quando o primeiro cai, a bagunça é total, né? E daí acontece toda essa desorganização que a gente ainda vai ver, que a gente está vendo, mas que a gente ainda vai ver em outras áreas, em diversas áreas, da área do esporte. Porque até que ponto nós vamos sustentar a consciência de que a maior movimentação financeira do mundo é para um jogo de futebol? Enquanto reclamamos de questões que as pessoas têm fome, enquanto votamos em algum partido que promete acabar com a fome, né? Sendo que o mundo está gastando todos os seus recursos para entretenimento. Não que seja ruim, óbvio que não. Mas tem outras prioridades ou seja, vocês que me compreendem que a visão de fraternidade precisa ser exposta, é a mesma coisa que se a gente nos visse como fraternidade, seria a mesma coisa que, por exemplo, nós somos uma família, eu chego em casa, vejo meus filhos passando, eu tenho 10 filhos, vejo 5 morrendo de fome, 3 ignorantes, 2 passando necessidade, eu com R$1 milhão no bolso, o que eu faço? Eu compro uma bola e um campo de futebol, uma camisa de seleção, eu dou para aqueles que têm fome jogar, eu, né, dou um filme de terror para os outros 2 verem na minha televisão de massa, né? E minha família vai ficar ótima. Tem tudo que eles precisam agora. Vão ficar com medo,
vão jogar futebol, vão se divertir com esporte, mas vão morrer mais cedo ou mais tarde, porque eu não tô nem... Entende? Uma visão de fraternidade gestaria os recursos de forma como se a humanidade fosse uma família, sem deixar o meu filho... Entende? Então, esta visão que vai vir. Por isso que dizem assim, mas Pablo, o que tem de errado no mundo? Será que isso nos esclarece um pouco o que tem de errado no sistema atual? E depois a gente vê todas as subcrises que isso gera. Porque isso gera subcrises de todas as áreas. Subcrises de pessoas ansiosas, subcrises de pessoas com pânico, subcrises de pessoas com burnout, subcrises de pessoas desnutridas, subcrises de pessoas com diarreia. Se morre 5 mil pessoas com diarreia por semana no continente africano. E cadê a pandemia instaurada? Mais do que o Covid, na época, às vezes, do auge dele. Então, o que é essa sociedade para nós hoje e o que ela irá ser a partir do momento que esse tipo de consciência começar a ser importante para a população que aqui vive? Então, no caso do flash solar, como o Gaspar estava falando, isso tudo tem que ser visto mais rapidamente, porque nossos sistemas todos iriam ruir de uma vez. O caos seria muito grande, mas muito rapidamente. A gente ia passar por essa fase caótica que vivemos hoje. Que não é caótica, tudo está certo, é a 10ª lei do universo, todo mundo sabe disso. Mas quando se fala em aceleração da tomada de consciência, né, nós precisamos levar em conta estas possibilidades. As diretrizes planetárias levam em conta, porque também estará tudo certo, estará certo. Porque quanto tempo elas podem tentar auxiliar esta escola, Terra, e ficarem contentes de que a gente não evolui nada. Ou que, pelo contrário, a gente, 4 anos após 4 anos, investe 200 bilhões a mais em um jogo de futebol. Né? Não reclamando do jogo de futebol, é excelente, mas dizem que tira as pessoas da miséria e da pobreza o jogo de futebol. Eu tenho lá minhas dúvidas, Gaspar. Na verdade, a gente tem um sistema hoje que muitas movimentações para você entender e para ele ter mudanças, ele precisa ser realmente reiniciado em algumas partes. Então, quando você pega assim, tudo que não está alinhado com o espírito de fraternidade, de coletividade, ele tende a não estar mais... não funcionar. A gente não está falando aqui questões políticas, não é isso. Quando a gente pensa, por exemplo, nisso que o Pedro estava falando, da questão financeira, da forma que hoje a gente tem recursos no planeta e como que isso é realmente distribuído, quais são as garantias que se tem no sistema atual e como que isso talvez venha a ser modificado. Porque hoje você sabe que quando você vai fazer movimentações, quando você quer fazer qualquer coisa, o que vale hoje são garantias, que essas movimentações ou que os recursos possam ser suficientes para bancarem elas. A gente sabe que existem planos vindos, começa na espiritualidade, eles tomam forma aqui na superfície, que vem trazer modelos diferentes de isso ficar mais equilibrado, disso ser mais sustentável, ou disso até ser mais justo, vamos dizer com essas palavras. E até onde eu tenho informações, isso faz parte também dos projetos que começam com o nosso querido Saint-Germain também. Então, essas movimentações, elas tendem a trazer impactos aqui para a fisicalidade, rompendo com algumas estruturas que não estão cumprindo seus propósitos da forma que eram para estar, e entrando sistemas que sim, esses vêm para fazer dessa forma que seria a mais justa e mais efetiva. A luz tende a vencer em todos os níveis, né? Em todos os locais, sejam nas instituições, né? As instituições baseadas em tudo aquilo que não condiz com as novas energias tendem a ruir, não adianta. Elas vão, obviamente, tentar se preservar, tentar fazer movimentos e removimentos,
Mas não adianta, a gente vai ver isso acontecendo paulatinamente com todas as instituições nas nossas melhores linhas de tempo que a gente procura sempre ativar através do nosso pensamento positivo e da confiança do bem, que só ele é real, né, Gaspar? Só ele é a verdade absoluta do universo. E olha, para quem não está percebendo que essas coisas estão acontecendo, eu não sei onde estão, mas é notável de se perceber isso a cada dia, a cada notícia que eu abro e vejo, eu consigo ver ali uma jogada da luz, um movimento da luz muito grande no trabalho de vencer a inconsciência. E eu digo que às vezes até parece que a inconsciência está ainda prevalecendo em certos movimentos, mas eu não vejo consistência nestes movimentos. Eu diria, então, Pedro, né, que é tanta movimentação que está acontecendo que a gente não dá nem conta de acompanhar tudo que está se passando, porque cada pouco tem alguma coisa já diferente andando. O Gaspar e eu ficamos nos mandando mensagens. Olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu lá, olha o que tal pessoa falou, olha o que aconteceu com tal pessoa, olha o que tal país fez, olha o que tal coisa. E a gente fica impressionado ao ver a caminhada, a marcha da luz, né, em crescimento. E a gente fica muito feliz com tudo isso. E a gente acaba vendo tudo aquilo que a gente trouxe aqui para vocês, do que a gente previa do colapso das estruturas pelo viés energético da coisa, tendo a consciência da elevação energética do planeta, né? E dos propósitos novos para o planeta. A gente sabe que o caos está no meio porque, como eu disse, é natural e é bom. Ninguém está falando como algo ruim, né? Tudo está certo, 10ª lei. Então, a gente está vivendo esse momento histórico que a nossa alma vai aprender muito, vai evoluir muito. Só tem coisas positivas, né, pessoal, em acontecimento. A gente não é deste planeta e nele não continuará por muitos mais anos. Centenas de anos nós não estaremos mais aqui. Fazemos parte dessa história e, mais do que isso, fizemos esta história andar, auxiliamos essa história a acontecer e fomos importantes no suporte a esses acontecimentos. E, inclusive, a gente está em recrutamento, a espiritualidade está em recrutamento de todos os trabalhadores da luz para receberem instruções para o belo porvir. Então, a gente convida a todos a utilizarem o link da descrição para se cadastrar ali para receber as instruções de forma gratuita. Tá bom, pessoal? Gaspar e eu esperamos todos vocês nesta listagem de recrutação. E, Gaspar, tu quer dar uma mensagem? Agradecendo aqui pelo convite, por participar mais uma vez aqui no seu canal, na sua nave, a nave do Pava, dizendo a todos que sentirem nos seus corações de buscarem sempre as suas verdades, buscarem o seu crescimento como alma. Fica aqui o convite para você participar desse recrutamento que estamos fazendo também dos trabalhadores da luz que estiverem buscando, estiverem querendo trabalhar em prol dessas transformações todas que o planeta tende a entrar agora. Então, desejando também que todos tenham um ótimo final de semana, abençoado na luz, e a gente vai seguindo aqui com as nossas oportunidades. Então, gratidão, Pedro, e gratidão a todos. Gratidão, Gaspar, nos vemos nos próximos. Pessoal, deixe seu comentário, seu like, contribua bastante nos comentários que a gente adora ler e responder, porque o conhecimento, então, multiplica. Um final de semana maravilhoso a todos, de muita paz, muita paz. Acho que o pessoal precisa, todo mundo precisa de paz, né? Hoje em dia o que mais precisa é paz. Então, muita paz a todos vocês, pessoal. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!